Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula aqui. Videoaula simples de porcentagem, regra de 3, né? E alguns exercícios aí para reforçar os conceitos que eu vou apresentar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero passar para vocês é o que a gente chama de porcentagem. Porcentagem é uma espécie de representação da parte de um número, certo? É uma representação que nos dá uma ideia sobre o número, ou seja, você vai ver uma pesquisa e fala que 50% faz uma coisa, ou seja, 50% você já sabe que é metade, né? Mas basicamente por quê? A porcentagem tem um símbolo que é esse chamado porcento, que no caso vai ter um número que vai representar. Por exemplo, no caso 50, a gente lê isso aqui por cento, que significa o quê? Significa que é como se tivesse 50 dentre 100. Mas a pesquisa não tem que ser obrigatoriamente ser feita com 100, poderia ser feito com 200. Só que 50% representa a mesma coisa, ou seja, representa metade. Por que metade? Se eu dividir em cima por 50, embaixo por 50, vai dar 1 sobre 2, certo? Então, para descobrir a porcentagem de um número, ou seja, quero saber quanto é 30% de 260, por exemplo. O que eu tenho que fazer então? Eu vou de um jeito prático e rápido, você vai multiplicar 260 por 30%. Ué, mas esse símbolo, Humberto, você falou que significa porcento, que é a mesma coisa de colocar um 100 embaixo. E é isso que eu vou fazer, exatamente isso. Você vai pegar o 30% e escrever 30 sobre 100. Vai eliminar o zero que você conseguir de cima e de baixo, e a resposta dá 26 vezes 3, que dá exatamente 78. Ou seja, 78 nada mais é do que 30% de 260. Ok? Agora vamos para um novo conceito que eles estão associados, que é o chamado regra de 3 simples, né? Tem a direta, que é mais comum, e a inversa, que é mais raro, né? Da gente ver ela caindo, principalmente no Enem. Mas vamos lá, o que seria direta? Imaginem a seguinte situação, né? Eu tenho uma torneira pingando. Suponha uma torneira pingando. Aí essa torneira pinga 3 gotas a cada 5 segundos. Aí ele chega para você e pergunta: em 1 hora, quantas gotas caiu, né? Então prestem atenção. Eu poderia ter várias situações. Ele poderia me falar quantas gotas dá 1 litro, e aí viraria várias regras de 3. Fica para vocês como desafio, né? Mas basicamente o que eu vou fazer? Você vai montar como se fosse uma tabela, onde de um lado você vai botar uma grandeza, que no caso é gota, do outro você vai botar outra grandeza que está sendo associada, que é tempo. Beleza? As gotas, ele disse que 3 gotas pinga durante 5 segundos. E a pergunta dele é em 1 hora. Então, vou botar aqui embaixo o tempo, 1 hora. Porém, nessa coluna de tempo, eu tenho que padronizar. Eu tenho que colocar tudo, nesse caso, em segundo. Se eu comecei a colocar em segundo, eu tenho que colocar a hora em segundo. Como é que a gente faz? 1 hora tem 60 minutos, né? 1 hora tem 60 minutos. Cada um minuto tem 60 segundos. Então, vai ser 60 vezes 60. Então, tem 3.600 segundos 1 hora. Correto? Feito isso, coloca um X de incógnita aqui. E como a regra é direta, o que significa direto, Humberto? Direto é o seguinte: se 3 gotas caiu em 5 segundos, para aumentar o tempo, vai aumentar o número de gotas ou vai diminuir? Obviamente vai aumentar. Logo, é só multiplicar cruzado. Como assim? X vezes 5, 5x. 3.600 vezes 3, 10.800. Se eu dividir agora por 5, 10.800 dividido por 5
dá exatamente 2.160. Isso que a gente fala de regra de 3 simples. E se você pensar um pouco mais e associar essas duas informações, vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que a porcentagem pode ser trabalhada através de regra de 3. Perceba, porcentagem é direta. Se 50% é uma quantidade, 60% vai ser mais, né? Então, perceba esse exercício aqui. Eu quero saber quanto que é 30% de 260. A gente sabe que é 78, mas olha uma forma alternativa. 260 é o total. O total eu associo a 100%, né? Eu quero saber quanto que é 30%, ou seja, nessa coluna eu estou colocando porcentagem, nessa coluna eu estou colocando o valor. Chama isso aqui de x, conforme eu expliquei, multiplica cruzado. X vezes 100, 100x. 30 vezes 260, 260 vezes 30 dá exatamente 7.800. X é igual a 7.800 dividido por 100, beleza? Cortou o zero, dá exatamente 78, o mesmo valor que a gente tinha encontrado. Então, basicamente, isso é regra de 3 simples, direta. E o que seria a inversa, Humberto? A inversa é o que acontece o contrário. Por exemplo, eu estou andando de carro a uma velocidade 60 km por hora. Aí eu fui da casa para o meu serviço e gastei 10 minutos, beleza? Se eu andasse a 90 km por hora, quanto tempo levaria nesse mesmo percurso? Quanto tempo levaria no mesmo percurso, ok? Seguinte, eu tenho duas colunas a trabalhar: velocidade e tempo. Quando eu ando a 60 km por hora, eu levo uma quantidade de tempo, que é quanto? 10 minutos. 60 km por hora. Quando eu ando a 90 km por hora embaixo de km por hora, x. Não sei quanto é. Por que essa aqui é dita inversa? Porque a gente não pode ter a ilusão de fazer a conta que vai dar errado. Faça a conta aqui multiplicando cruzado, você vai ver que vai dar errado. Por que vai dar errado? Se em 60 eu gasto 10 minutos, em 90 eu estou andando mais rápido. Se eu estou andando mais rápido, então eu vou chegar com menos tempo. Então, daqui para cá, os números aumentam. A gente costuma fazer assim. E daqui para cá o número vai cair, vai diminuir. Enquanto aqui era um aumento do lado de cá, um aumento do lado de cá. Um aumento em valor, uma redução em valor, uma redução em porcentagem. Ok? Aqui aumentou de 5 para 360. 3.600, a gente bota a setinha para cima. Beleza? Então, só isso que eu queria destacar com vocês. E aí como é que faz, Humberto? É simples. Você monta tudo novamente, invertendo um lado. Escolhe, eu vou escolher o 10x, então vai ficar x10, ok? E aí você vai multiplicar cruzado. Posso cortar o zero antes de multiplicar cruzado. X vezes 9, 9x. 10 vezes 6, 60. X é igual a 60 dividido por 9. Perceba que 60 dividido por 9 dá exatamente 6,66 minutos, ou seja, a gente vai gastar aí pouco menos de 7 minutos, aproximadamente 7 minutos, né? Então diminuiu o tempo porque eu estou indo mais rápido. Então isso aqui é o básico de porcentagem e regra de 3 simples. Acompanhe o próximo vídeo que eu vou explicar algumas questões do Enem que trabalham esses conceitos. Beleza? Forte abraço, tamo junto.